Alô, comunidade do ICL Notícias, falamos diretamente da nossa redação em São Paulo. Olha, os purificadores de água já estão em funcionamento lá no Rio Grande do Sul. Comida, roupas, equipamentos de todo tipo, tropas das Forças Armadas. O governo e a sociedade se mobilizam para ajudar milhares de desabrigados. Mas, ao mesmo tempo, o governo e a sociedade têm que gastar energia para desmentir as mentiras, as fake news. Uma enxurrada de mentiras que são espalhadas, em geral, pela turma da extrema-direita, em busca de engajamento. Daqui a pouco, o ministro da SECOM, Paulo Pimenta, vai estar ao vivo aqui com a gente para desmontar uma parte destas mentiras. Vamos falar ao vivo também com os nossos enviados especiais ao Rio Grande do Sul, os repórteres Leandro Demori e Heloísa Vilela. Preocupação porque agora à tarde voltou a chover na região metropolitana de Porto Alegre. Nesse momento, outros destaques do ICL Notícias, segunda edição, com o nosso locutor, Oliveira Júnior. Veja no ICL Notícias, segunda edição. E vem mais água. Volta das chuvas no Rio Grande do Sul afeta trabalhos de resgate. Nossos enviados especiais às áreas atingidas mostram a tentativa de voltar à vida normal. Heloísa Vilela, direto de Canoas. Possibilidade de tomar banho, cozinhar, lavar a louça. Em Lajeados, Leandro Demori vai até as áreas mais afetadas. Essa aqui é a estátua da van, olha só onde a água chegou, lá em cima, ó. Fake news é crime. Governo Lula pede que Polícia Federal investigue mentiras espalhadas em meio ao caos no sul do país. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite. Agora diretamente dos estúdios do ICL Notícias, segunda edição. A partir de agora, a gente começa a trazer todas as informações a respeito, principalmente, das enchentes no Rio Grande do Sul, mas também informações aqui de todo o Brasil, ações do governo federal, como, por exemplo, essa operação, né, esse inquérito da Polícia Federal para investigar essas fake news que estão acontecendo em meio a essa tragédia, né, Chico Sá? Paulo Pimenta, o ministro, vai inclusive falar sobre isso e outros assuntos aqui com a gente hoje. Exatamente, Gabi. O Paulo Pimenta mandou um relatório muito minucioso. Mentira a mentira. Tem desde conspiração, dizendo que a tragédia é uma invenção da esquerda para manipular a massa, até o filho do ex-presidente Eduardo Bolsonaro, falando também um monte de loucuras e principalmente dizendo que o governo Lula não está agindo, só foi chegar lá muito tempo depois. Então, esse relatório está já com a Polícia Federal para tentar criminalizar, ver que crime cada um cometeu e até cadeia está dentro das possibilidades. Tem muita gente, inclusive, citada nesse relatório, né? Tem parlamentar, como você disse, tem o Eduardo Bolsonaro, tem coach também. Agora, se você espremer, são os mesmos atores das fake news do bolsonarismo, os principais. Excelente ponto. É sobre isso que a gente vai tratar a partir de agora. Também, Heloísa Vilela daqui a pouco chega aqui diretamente de Canoas, onde a gente tem 20 mil desabrigados agora em decorrência das enchentes. E também a gente vai a Lajeado conversar com o Leandro Demori, que hoje percorreu ali toda a cidade, conversou com moradores, também no comércio da região, para saber como é que está sendo essas ações agora, que é uma verdadeira ação de desconstrução. E voltou a chover, né, Rodrigo Viana? Essa é a grande preocupação, Gabi. Olha, a gente separou aqui na abertura, já vamos chegar nessa questão da meteorologia e da chuva, mas algumas imagens que marcaram a cobertura, mais um dia difícil lá no Rio Grande do Sul, algumas imagens que marcaram a cobertura. Primeiro essa aqui, impressionante, de um cavalo
em cima do telhado. Eu nunca tinha visto isso, né? A gente tem a imagem aqui, isso é em Canoas, naquele bairro Matias Velho, que é o bairro completamente tomado pelas águas, ainda continua assim. Olha isso. Isso aqui é o telhado de uma casa, é zona urbana, mas é um bairro assim popular. Algumas pessoas têm cavalo, têm charrete. O cavalo buscou abrigo, provavelmente, né? Não sei como é que foi parar aí, mas o que importa é que foi montada uma operação da Defesa Civil para tentar retirar o cavalo daqui de cima desse telhado. Para quem está só ouvindo, olha a imagem que está na tela. E até a gente entrar no ar aqui, ainda não havia confirmação se tinham conseguido retirar o cavalo aí desse local. Canoas também, hoje, o ICL Notícias trouxe com exclusividade esta informação, né, esta apuração da coluna da Juliana Dalpiva, junto com Igor Melo, repórter Igor Melo, mostrando a demora para retirar pacientes do hospital em Canoas, né? A Juliana e o Igor conseguiram mensagens mostrando que os funcionários, o pessoal do hospital já queria tirar os pacientes e vieram mensagens, a gente separou algumas delas aqui, nós vamos mostrar daqui a pouquinho, contra ordens da prefeitura. Não tira, não remove por enquanto, espera um pouco. E nessa de esperar um pouco, olha só o que aconteceu. Vamos assistir o vídeo que foi obtido pelos nossos repórteres. Vamos lá. No dia 2, ainda quinta-feira, a mensagem diz que vai haver a transferência, que tem que começar logo. Depois vem uma contra-ordem, por ordem do prefeito e com informações adicionais, vamos suspender a operação de transferência da UTI. Segura um pouco. Bom, o que aconteceu? Sábado não deu tempo para mais nada. A água subiu e agora a gente vai ver o que aconteceu no Hospital de Canoas. Já mostramos no ICL Notícias, primeira edição. Olha aqui, são imagens feitas pelo Corpo de Bombeiros. Olha a situação. Como não tiraram, os pacientes tiveram que tirar debaixo d'água. Água chegando a quase 2 metros. Gente na UTI. Olha aí, acho que nós temos o som. Até a conversa na hora ali, vamos ver. Não, tem que tocar o tempo que ficou ali achando que é essa. Cuidado, tá virando aqui, ó. Aqui é a imagem, né? Quem está nos acompanhando, a imagem, a maca tentando passar por uma porta ali da UTI para tirar o paciente, ou a paciente, não dá para perceber bem, com água a 2 metros. Eles conseguem retirar. É um paciente. É um paciente. Que agonia, né? É uma agonia tremenda. É um terror essa imagem. É um terror. Isso aconteceu no sábado, mas são imagens que chegaram à mão da nossa equipe de ontem para hoje, né? O trabalho assim valoroso, né, dos bombeiros, das equipes médicas, com água da altura do peito, tirando os pacientes. A informação, Gabi e Chico, é que infelizmente 2 pacientes morreram nessa operação aí na transferência. Olha aí, 2 pacientes da UTI morreram. Essa situação em Canoas. Também é uma imagem que marcou bastante. Se você quiser, vá até o site iclnoticias.com.br. Está tudo explicado. Eu quis aqui destacar a imagem, porque foi uma imagem marcante nessa cobertura em Canoas. Aliás, vamos agora para um destaque com a Heloísa Vilela, uma primeira participação da Heloísa Vilela, diretamente de Canoas, aqui no material gravado. Vamos lá. Isso é uma boa notícia. Está escoando devagar, mas está escoando. Agora todo mundo torcendo para essa chuva que está vindo aí, porque já dá para ver que ela está chegando, não traga água demais. Esse momento aqui a Heloísa gravou no começo da tarde, naquele ponto, Chico, onde fazem a operação ali, vão chegando os barcos. Isso parece um porto, mas na verdade é uma avenida lá de Canoas. E a Heloísa dizia, vamos torcer para a chuva não chegar. E, infelizmente, a chuva já chegou, gente. A chuva chegou na região metropolitana de Porto Alegre e daqui a pouco a Heloísa Vilela entra agora ao vivo para atualizar essa informação. Como é que ficam as buscas? Eu vi imagens de equipes voltando com os barcos, tiveram que suspender muito vento, o vento sul, né, que torna perigoso seguir nestas buscas a essa altura. Bom, essa aqui é a situação na região metropolitana, no entorno, Porto Alegre e no entorno. Daqui a pouco a Heloísa vem ao vivo. Vamos para o interior do estado, região de Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul foi aquela cidade onde houve aquela tentativa de resgate de helicóptero e 2 pessoas acabaram sendo levadas pela enxurrada. Olha as imagens de Cruzeiro do Sul, agora que a água baixou. Zona de guerra, Chico.
Devastação total, né? Essas imagens do município de Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, em alguns casos sobra só o piso, uma parede, a entrada da casa. Não sei se tem condição de reconstruir alguns desses bairros, né? É uma situação realmente muito complicada. Ontem o Demore já mostrava um outro bairro na cidade de Lajeado, também numa situação parecida. E, aliás, é para lá que nós vamos agora também, com material gravado durante o dia pelo Leandro Demore em Lajeado, mostrando a ponte, aquela ponte que liga Lajeado à Estrela. Vamos ver esse trecho. Vocês lembram, né, na semana passada, quando começou as enchentes, essa ponte que vocês estão vendo aqui atrás de mim é aquela ponte que a gente mostrou as imagens que correram o mundo. Ela foi completamente submersa pela água. Eu estou bem embaixo dos pilares da ponte aqui, eu acabei conseguindo vir com um jet ski do Corpo de Bombeiros, aqui a gentileza do pessoal do Corpo de Bombeiros de nos trazer para cá. Olha só, a água subiu lá em cima daquela ponte, olha como é alto os caminhões passando lá, olha pessoal, tá muito, muito alto. A gente vai dar uma passada por baixo ali para vocês verem a altura que é essa ponte. Isso aqui foi totalmente submerso pela água. Daqui a pouco a gente volta para mostrar o Leandro Demore passando ali sob a ponte e outros detalhes. Ele vem ao vivo também no ICL Notícias, segunda edição. A gente repara que já tem algum tráfego, né, de caminhões, pelo menos. Ontem a gente mostrou pessoas passando, pedestres passando pela ponte, alguns veículos já trafegando. Olha como é que estava a situação poucos dias atrás ali na região. Aqui nós estamos falando do Vale do Taquari, Lajeado, é onde está o Leandro Demore, que volta ao vivo. Pessoal, eu falei que voltou a chover durante a tarde em Porto Alegre, na região metropolitana. Eu recebi aqui do pessoal da universidade... aqui é a ponte em Lajeado, né? É uma imagem impressionante também. A gente mostrou esses dias. Mas, região metropolitana de Porto Alegre, eu recebi do pessoal da Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, uma simulação do ritmo de baixa de água do Guaíba. Eles fizeram uma simulação disso. Vamos trazer aqui, olha, previsões atualizadas de níveis d'água do Guaíba. A fonte é a URGS em parceria com outros organismos. Essa linha aqui em preto é o que está acontecendo agora no rio. A gente percebe, olha, quando começou a transbordar, né, passou de 5 metros no dia 3 de maio e ele permanece praticamente estabilizado o nível, caiu só um pouquinho. Essa aqui, essa linha preta, é o que está acontecendo agora. A linha azul é o que pode acontecer se não chover. Se não chover significativamente, olha como é lenta a queda. Vai levar bastante tempo para chegar aos 4 metros. E 4 metros ainda é transbordamento. Ainda é transbordamento. Então, se não chover, é a linha azul. Se chover, como está acontecendo, a previsão é de dar um repique e ficar nos 5 metros. Ou seja, ficar na situação que está hoje. Essa é a simulação feita pelo pessoal da URGS nesta quarta-feira. Eu agradeço, inclusive, a turma que me mandou. Eu queria trazer aqui a conclusão deles. Eles publicaram esse gráfico e uma conclusão em texto, que a gente tem aqui também para mostrar para o pessoal. Olha, os cenários de previsão reafirmam uma cheia duradoura, diz esse material de pesquisadores. Níveis elevados acima de 5 metros nos próximos dias. Permanência podendo reduzir lentamente para abaixo dos 5 durante a semana. Possibilidade de um repique por efeito das chuvas previstas a partir do final da semana. Caso as chuvas não se confirmem, tendência de redução gradual mantendo-se acima de 4 metros por mais de uma semana. E aí, os pesquisadores, especialistas em regimes hídricos e tal, relembram que em 1941, Gabi, quando teve a grande cheia no Rio Grande do Sul, levou 32 dias para o Guaíba voltar para os 3 metros. Então, a previsão é essa, pelo menos 30 dias, né, no começo bastante alto, 4, 5, depois a gente torce para que diminua a chuva e ainda assim pelo menos um mês para que o Guaíba volte para o seu leito normal. A situação se agrava bastante também em Pelotas, na Lagoa dos Patos. A Metsul, né, o Sistema de Meteorologia, fez agora há pouco um alerta, no dia de hoje, um alerta sobre a situação em Pelotas. Nós temos aqui também o que diz a Metsul sobre a situação. Pelotas fica ainda mais ao sul do estado do Rio Grande do Sul, as chuvas estão chegando justamente por ali e a água do Guaíba também está baixando para aquela região. Nós temos aqui no destaque o que diz a Metsul sobre estas chuvas. Atenção! As enchentes no sul do estado vão piorar e devem ser de graves proporções. A água alcançará locais em que jamais chegou, em Pelotas e na cidade de Rio Grande. Lagoas dos Patos e Mirim podem emendar em um só corpo d'água. Como a gente sabe, são 2 lagoas ali no sul do Rio Grande do Sul
e pode haver assim uma emenda, virar tudo uma coisa só com esta enchente. Então a situação se agrava. Aqui tem um mapa na região de Pelotas. Aqui os bairros em vermelho são bairros onde a prefeitura recomenda que as pessoas não permaneçam, saiam rapidamente assim que puderem. Então essa também é a situação grave ali em Pelotas. Enquanto tudo isso vai acontecendo, vem aquela discussão que está desde o começo das enchentes. Não podemos politizar, não vamos politizar, porque, olha, não pode politizar. Gente, tem uma diferença entre partidarizar e pisar nas pessoas usando discurso partidário e politizar. Politizar é necessário. É claro que não partidarizar. A gente tem que conversar com todo mundo, independente do partido, todo mundo que queira colaborar para minorar a situação de quem está sofrendo com as enchentes. Agora, politizar é necessário. Até porque a gente lembra que quem é que não montou o esquema para prevenir tudo isso? Quem é que desmontou o aparato do Estado, seja no governo, no Rio Grande do Sul, seja na prefeitura de Porto Alegre? Quem é que tem um vice-prefeito que participa de canais que propagam negacionismo climático, por exemplo, Gabi? O vice-prefeito de Porto Alegre, Chico, participa daquele canal. Ele é um militante do negacionismo. É um militante do negacionismo, o vice-prefeito. O Sebastião Mello é o prefeito. O vice é daquele canal que faz documentários aí pela internet, inclusive promovendo negacionismo climático. O sujeito anda com um bonezinho desse canal. É um militante, não sei se ele é sócio, o que ele é, apresentador do canal. Então é algo que realmente impressiona bastante. E essa politização está também lá no Congresso Nacional. Vamos assistir um trecho aqui do embate do pastor Henrique Vieira, deputado pelo PSOL, com os bolsonaristas. Vamos ver, ele dá uma lição ali nos bolsonaristas na fala dele, porque os bolsonaristas queriam homenagear empresários que estariam ajudando ali no combate da enchente. Empresários de extrema-direita. Vamos ver o que diz o pastor Henrique Vieira nesse vídeo. Quando eu citei Felipe Neto, é porque, independente de concordância ou discordância, ele está doando recursos para transformar água de enchente em água que as pessoas possam utilizar em casa e beber. Essa é ou não é uma boa atitude? Só que eu não vou chegar aqui e homenagear o Felipe Neto, porque tem empresários de direita, empresários de esquerda, artistas de direito, que estão fazendo o que tem que ser feito, ajudar as pessoas. Então eu peguei um nome que eu sei que é do meu campo, que não é do campo dos senhores, e dizendo, não vou dar uma moção específica para ele, não faz sentido. Por que não vou fazer isso? Porque não quero politizar em cima da dor. Homenagear especificamente o Luciano Hang é fazer espetáculo para o seu próprio campo se beneficiar diante da dor. Eu não farei isso. Esse debate está lá no Congresso Nacional. Boa fala do pastor Henrique Vieira. Lembrando que os purificadores de água, o Felipe Neto se mobilizou, coletou dinheiro, deu dinheiro dele mesmo e mandou acho que 200 purificadores de água que já estão lá no Rio Grande do Sul e alguns já em operação. Porque a água suja, né, que vem das cheias, você consegue purificar e transformar em água potável rapidamente. Então, importante. Mas o que o pastor Henrique Vieira estava dizendo não vamos ficar fazendo moção de apoio, agora é uma guerra de moções para ver quem que ajuda mais? E, Rodrigo, e essa questão, por que o Luciano Hang? Porque é uma das mentiras desse esquema bolsonarista de mais sucesso até agora é a fake news de que o Luciano Hang sozinho fez mais do que o governo Lula. Isso resume o envio de helicópteros, né, Chico? Exatamente, uma das fake news de mais sucesso até agora. Ontem mesmo no Uber eu ouvi essa fake news, o motorista elogiando o Luciano Hang, dizendo que ele tem feito mais do que o governo Lula, que mandou apenas um helicóptero. Mentira danada. Mas uma mentira com muito sucesso. Vingando. Você vai ouvir na esquina, no boteco, ao tomar um café. Então, por isso que é importante dar, inclusive, cadeia para quem está fazendo isso. Eles estão espalhando essa mentira. A própria Força Aérea Brasileira está incomodada, muito incomodada com a situação, porque a fake news é justamente de que ele manda mais helicópteros do que a Força Aérea Brasileira está atuando, né? E ela está fazendo um trabalho, né? Enfim, esse é um exemplo. Outro exemplo, por que é necessário politizar e debater? O Senado Federal, no meio dessa tragédia ambiental, está para votar um projeto para reduzir a área de proteção ambiental na Amazônia. O projeto está prontinho, relatado por um bolsonarista, o senador Márcio Bittar.
A votação devia acontecer nesta quinta-feira. Eu até estava vendo, né, Chico, que o Márcio Bittar, na última hora, pediu arrego e saiu, fugiu? Esse é um bolsonarista do Acre, não é assim, bolsonarista de gostar do Bolsonaro, não. Ele recebe o Bolsonaro em casa, o Instagram dele é todo ele recebendo o Bolsonaro, alimentando o Bolsonaro em visitas à família dele. Ele aplicou o famoso atestado. Ele viu que a pressão estava grande, então ele pulou fora de Brasília, apresentou um atestado com medo dessa pressão de hoje. Mas, além desse projeto dele, existem mais 24 projetos. O Observatório do Clima fez um belo levantamento e é um pacote para eliminar IBAMA, é um pacote negacionista que ignora qualquer história como essa que está acontecendo em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, no geral. São 25 projetos e 3 emendas, de acordo com o Observatório do Clima. Então não é só esse projeto aqui. O meio ambiente, exatamente. Isso aqui é passar boiada, como dizia o Ricardo Salles, enquanto está todo mundo cuidando aqui de Porto Alegre. E assim, poxa, por que será, né, que está havendo esse problema todo? Enquanto isso, vamos abrir caminho para derrubar mais floresta, porque é para mudar os critérios de estabelecimento de reserva legal. Todo proprietário de terra, isso vale para o Brasil inteiro, tem regras, ele pode derrubar uma parte de floresta, tem que manter um certo percentual. Na Amazônia, esse percentual é mais alto. E eles querem mudar esses critérios em várias regiões da Amazônia, o que favoreceria quem? O agronegócio, para plantio de soja e para criação de gado na Amazônia. Então, é o projeto do agro e dos pecuaristas e dos bolsonaristas na Amazônia que vai atrapalhar e prejudicar ainda mais, provocar mais chuva, mais seca no centro-oeste, mais seca no interior de São Paulo, em Minas. E, enquanto isso, os caras vão passando o interesse econômico acima de tudo. Então, tem que politizar, tem que cobrar esses caras, né? Como é que vão fazer isso? Não percebem a consequência depois em Porto Alegre? Aí, sabe o que eles fazem quando tem uma enchente? Espalham um monte de mentira, jogam na confusão e deixam por isso mesmo. É uma anarquia destrutiva, né? Completamente, Gabi. É isso, Rodrigo. Vamos ouvir os nossos repórteres, que tem muita história vindo lá do Rio Grande do Sul hoje. Boa! Vamos ouvir, eu quero atualizar também as informações. Saiu agora há pouco o boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, que sempre é atualizado no início do nosso programa. A gente tem 425 municípios afetados, 67.428 que estão em abrigos, desalojados 163.786, portanto, mais de 1 milhão, quase 1,5 milhão de afetados. A gente tem 374 pessoas que estão feridas, 130 desaparecidos e agora a gente tem, até o momento, 100 pessoas 100 mortes confirmadas. A gente começa, então, o nosso giro, né, pelo Rio Grande do Sul, com a situação em Lajeado, onde está agora o nosso repórter, né, o Leandro Demore, nosso apresentador aqui do ICL Notícias. Ele está no Parque do Imigrante. Demore, boa noite para você. Quero saber como é que foi o seu dia em Lajeado. A gente começou o dia com você lá no ICL Notícias, primeira edição, mostrando a situação, né, as pessoas tentando voltar à normalidade em meio a essa tragédia, e o Demore acompanhou tudo, o comércio, as pessoas limpando suas casas, enfim. Como é que foi o seu dia em Lajeado? Boa noite para você, mais uma vez. Boa noite, Gabi. Boa noite, pessoal. Boa noite para a nossa comunidade. Olha, Gabi, a gente hoje começou fazendo o N1, né? A gente fez uma entrevista com a vice-prefeita, com a diretora da Biblioteca Municipal. E a gente pegou a biblioteca como exemplo, né? Um centro de cultura, um local público, um local querido pela toda a cidade brasileira, tem uma biblioteca, né? Então a gente escolheu um lugar que fosse familiar para todo mundo, para quem está em outras cidades, para entenderem, né, o que poderia ter acontecido na biblioteca da cidade de todo mundo. A gente viu uma devastação completa. E aí depois, Gabi, a gente foi andar um pouco mais pela cidade. A gente está nesse momento aqui no Parque do Imigrante, que é um parque importante da cidade, um parque central. E, esse parque ele foi transformado num centro de refúgio. Nós temos aqui, segundo o último boletim que foi emitido aqui pelo pessoal do Parque do Imigrante, tem 1.012 pessoas refugiadas na cidade. Tem uma curiosidade também, porque muitos deles são imigrantes de primeira geração, principalmente haitianos, que vêm para a cidade para trabalhar, para construir a sua vida, para construir as suas casas, né? Também angolanos, senegaleses. Então, a gente tem um mundo rodando aqui, tem uma estrutura para organizar esse pessoal. Não é uma estrutura ideal, nenhuma estrutura ideal foi montada no Rio Grande do Sul. A gente não tem isso ainda. Esse é um dos grandes problemas
para a gente receber esses refugiados. As pessoas ainda estão naqueles lugares que a gente não vai mostrar por uma questão de privacidade, né, Gabi? Porque as pessoas estão aqui em 3 pavilhões, mas separados por lonas pretas, com colchão no chão, assim, a gente está longe de ter uma estrutura ideal. Aqui uma estrutura possível dentro do despreparo geral do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil para receber as pessoas, mas de todo modo estão abrigados, estão sendo alimentados. A gente vê atrás aqui as crianças também, com pessoas, né, com educadores, com gente para poder brincar com elas, são muitas crianças nesse lugar. E a gente foi caminhar um pouco pela cidade, a gente pegou uma área um pouco mais rural, próxima da cidade, para mostrar como foi a coisa próximo do rio, também muito próximo da cidade. Nós fomos na loja da Havan, aquela loja que virou um símbolo, né, da devastação, porque ela foi totalmente coberta pela água, a gente vai mostrar daqui a pouco para vocês aí. Fomos também na ponte, aquela ponte que foi totalmente coberta pela água. Essa ponte, eu vi o Rodrigo falando na abertura hoje, que está passando alguns caminhões, Rodrigo, a ponte foi reaberta hoje, tá? Então tem algum fluxo passando pela ponte, a estrutura dela se manteve, ela está trafegável, eles conseguiram organizar minimamente, mas de todo modo, já faço um pedido, antes daqui a gente vai rodar na nossa reportagem daqui a pouquinho, um pedido para quem está se deslocando pelo Rio Grande do Sul, pela BR-386, sentido Porto Alegre, sentido interior, que vai passar por Lajeado e Estrela. Não passe pela ponte se você não precisa passar. Quem está passando pela ponte é ambulância, polícia, imprensa, caminhões carregados com cereais, caminhões de doação, de água. Se você está aí andando, se não precisa, se vai fazer alguma coisa que pode esperar, não venha, porque você vai causar caos e vai causar tumulto desnecessário nessa ponte. Então, mais ou menos isso que a gente fez hoje, Gabi. A gente tem uma boa andada, tem um bom material para a gente exibir agora no N2. Sem dúvida, a gente tem um bom material. O Demori traz para a gente o trabalho de voluntários, né, que estão resgatando famílias em Lajeado também. E tem, claro, as pessoas que tiveram as casas completamente destruídas pela água. O Demori, inclusive, gravou uma entrevista, né? A gente vai exibir um vídeo aqui dessa reportagem do Demori. Vamos assistir e a gente já volta a conversar. Vamos ver. A gente viu de longe aqui, né? A gente tá nessa área aqui que parece que virou parece um cenário de fim de mundo, né? E vocês estavam caminhando, vocês estão deixando o carro aqui, vocês estão indo fazer o quê? Tem gente mais pra lá ainda, isolada ainda? Tem que caminhar uns 10 minutinhos, aí começa a aparecer as casas. E tudo casas muito boas, assim. Tu vê que eram casas de pessoas que realmente queriam ter uma qualidade de vida aqui, né? A gente estava recolhendo o que sobrou, assim, o que dá de memória, de coisas que as pessoas podem aproveitar. Eu vi que muitos falaram que não vão voltar a morar aqui, alguns ainda têm esse interesse de seguir morando, e era uma região que tinha um grande potencial turístico, né? Então, se tem potencial turístico, vocês imaginam que isso aqui era uma região muito bonita, porque eles disseram que o pessoal vinha caminhar, vinha tomar chimarrão, pedalar, e eles estavam começando a formar uma questão de ser receptivo à visitação. Que é na beira do rio aqui? É na beira do rio, tinha a questão de criação de cavalos aqui, e hoje é um cenário como se tivesse caído uma bomba aqui. Como é que tá a coisa ali? Tá feia, tá muito feia. Vocês estão isolados ali, né? Estamos isolados, estamos fazendo aqui em torno de 1 quilômetro a pé para resgatar o povo que tem dentro de casa ainda. A gente não perdeu família, mas só as nossas coisas que a gente demorou tanto para construir, né? E agora foi embora. Tu chegar pra tua filha em casa, que ela tá na minha mãe, chegar e dizer pra ela, não sobrou nada das tuas coisas. Tá? Isso mata a gente. Só que assim, por que morava ali e pegava enchente? Gente, eu não tenho como ficar pagando aluguel. O aluguel é um horror. Daí ali, né? Tu não paga. Aluguel era nosso. E agora? O que vocês estão pensando em fazer agora? Tem como voltar? Vocês já estão pensando nisso? Não. Voltar não tem, né? Mas abandonar também não, né? Mas no momento, enquanto não tem estrada, água e nem luz, tirar o que dá para aproveitar, né? E depois ver o que vão fazer daqui para frente. Pelo menos os governantes, então, abaixar esse juro para a gente poder fazer um financiamento, construir a nossa casinha, não só nós, mas todas as pessoas, porque senão aonde essa gente toda vai morar? Quantas milhares de pessoas que perderam tudo. Vamos ver o que vai ser daqui para frente e aguardar. É impressionante, né? E as mesmas pessoas que estão fazendo essa corrente ali de solidariedade, de resgates e tudo mais, também foram afetadas.
Isso impressiona muito também nesse vídeo. Muitas das pessoas. Demore, essa área que você foi é uma área mais rural. Só para a gente ter uma noção, fica bem pertinho do rio, nem tanto. Traz para a gente isso. Daqui a pouco nós vamos mostrar a imagem do seu trajeto ali de jet ski passando sob a ponte. A gente mostrou rapidamente no começo, mas daqui a pouco nós vamos mostrar mais um trecho. Mas só para trazer o contexto, essa área que nós acabamos de mostrar, que você entrevistou gente ali, fica onde exatamente? Rodrigo, essa é uma primeira área rural depois dos limites da área urbanizada da cidade. Então você sai da cidade, você anda ali uns 10 ou 15 minutos, né? A gente estava com uma picape 4x4, porque as estradas estão muito ruins para transitar. E aí logo você tem o começo da área rural muito próximo da cidade. Os municípios do Rio Grande do Sul têm essa característica, né, Rodrigo? Você acaba a área urbana e você não tem uma transição lenta e gradual para áreas mais rurais. Você logo já começa, você já tem uma fazenda ali, uma criação de galinha, uma criação de porco muito próximo da cidade. E isso fica mais ou menos onde esse voluntário que a gente entrevistou, ele já foi voluntário em 6 catástrofes naturais do Rio Grande do Sul, 2 incêndios florestais e as outras foram enchentes. Então ele é um cara que fica ligado nas notícias e ele vai para essas áreas. Essa zona, ela fica próximo do rio, onde são as casas das pessoas, mas esse lugar que a gente mostrou, que é um lugar que está todo coberto de terra, isso aí eram plantações de milho, eram áreas verdes, eram áreas muito próximas do rio, ali onde a gente está. Só que, Rodrigo, é o seguinte, onde a gente fez essa entrevista, a gente está ali uns 50 metros do rio. Só que a extensão que o rio inundou essa área é uma extensão, assim, cara, de uns 2 quilômetros. Caramba. É muito longe. Você olha dali e você vira o seu olhar para algum lado e parece que a terra foi devastada, parece que nunca existiu nada ali. Parece que é realmente um momento que você olha e fala: gente, isso aqui acabou, né? Não tem mais planeta aqui. Você não consegue enxergar uma árvore, uma residência, uma planta, uma sementinha brotando no chão, nada. Virou, assim, realmente uma paisagem de fim de mundo. Fim de mundo. Chico, eu não sei se você quer comentar sobre isso ou a gente pode ir lá para o trecho em que ele vai ao rio. Só um rápido comentário. Claro. O Leonardo Vieira lembra aqui no site que essa entrevistada do Demore mandou um recado direto para o Campos Neto, falando dos juros. Então, essa trajetória do Demore está mandando muitos recados para Brasília. Seja sobre o preço do arroz, seja sobre a questão dos juros. Então, o povo está mandando direto para onde deve ser mandado. Muito bom. Essa pessoa vai ter que reconstruir a casa dela, né, Chico? Se você quiser financiar qualquer coisa hoje, exato, os juros que a gente tem no Brasil, o juro hoje para construção e para reforma de casa é 10% ao ano, é impraticável. Essas pessoas, muitas delas, Chico, não tem mais absolutamente nada. Nada. Perfeito, meu caro. Sobre as plantações, o Rio Grande do Sul, maior produtor de arroz, hoje está o debate, né? O governo federal vai importar pela primeira vez em muito tempo, o Brasil vai importar arroz, porque senão vai haver desabastecimento e alta de preço. Tem que importar rápido, né? Então o ministro da Agricultura já disse que o Brasil vai tentar rapidamente trazer toneladas. A gente sabe também que tem os comerciantes, empresários cheio de más intenções para segurar esse arroz e explorar o povo, né? Então, é importantíssimo que tenha arroz agora, importado para evitar essa catástrofe econômica. É base da alimentação brasileira. Mas, Gabi, posso chamar então Por favor, vamos chamar. Eu queria ver, mais uma vez, a gente mostrou muito rapidinho aqui na abertura, mas era importante o Leandro acompanhar e depois comentar com a gente. Boa. Essa passagem dele ali, ao lado essa ponte, eu achei que ela não fosse resistir. Impressionante. É o que vai dar a dimensão. O Demore falou dos 2 quilômetros de água, mas se tinha aquele volume todo de água até chegar lá em cima de onde ele passou hoje, imagina o mar que aquilo não gerou nos arredores, né? Impressionante. Vamos ver de novo. Assistir. Bom, pessoal, vocês lembram, né, na semana passada, quando começou as enchentes, essa ponte que vocês estão vendo aqui atrás de mim é aquela ponte que a gente mostrou as imagens que correram o mundo. Ela foi completamente submersa pela água. Eu estou bem embaixo dos pilares da ponte aqui, acabei conseguindo vir com um jet ski do Corpo de Bombeiros, aqui a gentileza do pessoal do Corpo de Bombeiros de nos trazer para cá. Olha só, a água subiu lá em cima daquela ponte, olha como é alto os caminhões passando lá, olha pessoal, tá muito, muito alto. A gente vai dar uma passada por baixo ali para vocês verem a altura que é essa ponte. Isso aqui foi totalmente submerso pela água. Bom, pessoal...
Acho que era importante o Demore contar um pouco para a gente, né? A gente viu a imagem, a gente conseguiu ver. Agora, a sua impressão, Demore, de estar ali sob essa ponte, que eu fiquei, quando eu vi as primeiras imagens, falei, não vai resistir, vai tombar, vai arrebentar. Que iria embora. Impressionante que ela tenha permanecido de pé, ainda bem, né? Diga. Rodrigo, a gente caminhou muito hoje, né? Então, a nossa intenção hoje era ir para esses lugares que trouxessem uma lembrança para as pessoas do que a gente mostrou na semana passada. Então, justamente, essa ponte e a loja da van eram duas coisas que as pessoas olharam e se apavoraram, porque quem já passou nessa ponte ou em pontes parecidas sabe, né? Então, a minha ideia era conseguir e justamente passar por baixo da ponte. A gente acabou indo para próximo do rio, em um local que também estava devastado, mas estava minimamente seguro, né? A gente encontrou ali por acaso, aí aquela sorte de repórter, né, Rodrigo? Encontrou por acaso os bombeiros ali, a gente não sabia se eles estavam tirando os barcos d'água, colocando os barcos da água, e eu cheguei correndo, ataquei eles ali e falei, vocês poderiam, por favor, e tal. O corpo de bombeiros foi super solícito, eles estavam colocando jet ski na água, colocaram o jet ski na água, conseguiram me levar ali. E, Rodrigo, eu também achei que a ponte ia cair. A ponte não caiu, ela está sólida, ela permaneceu ali, né? Ela não está com nenhuma estrutura danificada e realmente, Rodrigo, é muito alta. A gente vai trazer amanhã no N1, tem a reportagem completa, com a volta completa que a gente deu ali, com o prédio da van também. Eu fui lá dentro da loja da van para mostrar o quanto a água subiu. E eu olhando assim por baixo ali, Rodrigo, eu imagino que a altura da ponte, fala-se muito em 30 metros, 32 metros é o que o rio subiu. Então, o rio subiu 32 metros, né? E aí cobriu a pista. Então, assim, olhando, grosso modo, para as pessoas entenderem, é como se você pegasse duas carretas, né? O caminhão com a carreta e colocasse as duas carretas em pé, assim, sabe? Pegar uma carreta e girar ela em pé. É tipo assim, cara, duas carretas em pé, uma em cima da outra, é o vão da ponte. É uma ponte muito alta, uns pilotis enormes. No vídeo que a gente gravou hoje, que a gente vai mostrar amanhã no N1, tem ali também a quantidade de madeira, de galho, de lixo que foi acumulado nos pilotis. A gente conseguiu pegar isso tudo com essa volta de jet ski que cordialmente o pessoal do Corpo de Bombeiros disponibilizou para a gente nessa tarde aqui em Lajeado. Demore, além desse lugar que você percorreu, que é um ponto-chave também ali de Lajeado, né, onde justamente as pessoas estavam passando, a gente viu aquelas imagens impressionantes ontem das pessoas caminhando pela ponte. Você também visitou hoje uma biblioteca ali em Lajeado, né? Acho que no centro da cidade, você vai poder explicar melhor, onde você fez uma entrevista, inclusive, com a vice-prefeita, mostrando que a água praticamente acabou com uma biblioteca que existia ali, né? Gabi, a gente usou a biblioteca como exemplo, né, para as pessoas também. Todo mundo tem uma biblioteca municipal na sua cidade, por menor que seja, né? E a água, então, ela chegou ali isso é uma praça central da cidade, é onde são as praças fundadoras das cidades brasileiras, né? Então, ali tem o Paço Municipal, a praça, a igreja, a biblioteca, né? É um clássico das cidades brasileiras, principalmente as cidades do interior. Ali, a água nunca tinha chegado. E olha só o que me falou a vice-prefeita de Lajeado. Hoje, a vice-prefeita, ela deu uma entrevista pra gente, também a gente veiculou no ICL Notícias primeira edição. Ela falou o seguinte: para além do fato de a água nunca ter chegado ali, porque ali tem um morrinho assim, é meio alto, não é na beira do... Ali é longe do rio, não é perto do rio, ali é longe do rio e tem uma subida, não é uma coisa que é no nível do rio. Para além disso, entrou no primeiro andar inteiro da biblioteca, eles calculam que tenham perdido 30% do acervo da biblioteca, invadiu o subsolo e entrou água no subsolo inteiro, ficou totalmente submerso, que era onde tinha a orquestra municipal, né? Então perderam muitas coisas ali. E detalhe, Gabi, o que a vice-prefeita falou pra gente: para além do fato de nunca ter visto água ali, o município de Lajeado, desde a fundação dele, os registros são 120 anos. Então a gente pode falar tranquilamente, desde que se registra escrito, né? Os arquivos estão na biblioteca, aliás, de modo escrito, a pena, tá tudo ali registrado. Em 120 anos, nunca chegou água naquela região. E, detalhe, as últimas 4 enchentes que aconteceram em Lajeado são as 4 maiores enchentes da história do município. Vamos assistir esse vídeo justamente que o Demore estava explicando agora e que eu citei também de como ficou a situação ali da biblioteca. Vamos ver.
A gente tem só, na verdade, a gente não tem o vídeo da entrevista, a gente tem as imagens que estavam no ar enquanto o Demore estava falando. Olha só, essas imagens que você acompanha agora, para quem está nos acompanhando só por áudio, todos os livros ali no chão, tem lama, enfim, completamente destruída a biblioteca. Inclusive, eu assisti a entrevista do Demore nessa manhã, ela dizendo que vai levar muito tempo, as pessoas tentando, inclusive, chegar para devolver livros que elas tinham pegado emprestado para devolver. E a vice-prefeita disse, gente, agora não é o momento, porque a gente não tem nem o que fazer com isso. Vai levar um bom tempo para a gente conseguir reconstruir toda essa situação. Olha só, essa imagem ainda é puramente barro dentro da biblioteca, né? Eu assisti de manhã, quer dizer, as 3 primeiras prateleiras dos livros ficaram totalmente destruídas. No subsolo, né, do prédio da biblioteca, o Demore mostrou, era uma área de convivência, inclusive de música, de ensaios de música, de dança. Foi água para todo lado, destruiu tudo. E é isso, os últimos 4 anos, as maiores 4 enchentes na história da cidade. Deixa muito claro que nós estamos numa emergência climática permanente, viu, Chico? Assim, ainda tem engraçadinhos que vêm e engraçadinhas também, que vêm com essa história de não pode politizar. Olha, se não politizar é torcer pelo apocalipse. Ah, não, eu vou abraçar o apocalipse e vou comemorar. Ou politiza ou vai celebrar o apocalipse. Sabe? Não tem outra saída. Tem que politizar e muito, tem que expor, denunciar, mostrar os relatórios oficiais que previram tudo isso. Tem que dizer onde o governo vai investir agora, tem que ter Estado forte, tem que acabar com toda essa gracinha de que, não vamos gastar com prevenção, porque prevenção não dá voto. Tem que acabar com toda essa lenda. Tem também as imagens que eu quero chamar aqui para mostrar e pedir para o Demore explicar como é que está a situação agora ali ao redor da loja, né, nos arredores da loja da Havan, que na verdade foi uma das imagens simbólicas ali da cidade, porque praticamente, né, ficou só o topo da Havan, da loja da Havan, descoberta pela enchente. Então foram imagens impressionantes. Olha só, a gente está vendo como é que está agora, né, Demore? Queria pedir para você explicar como é que foi, porque você visitou ali a região também, e como é que está a situação agora, se está sendo reconstruído, se as pessoas estão trabalhando por ali, como é que está? Gabi, nós temos uma situação emblemática em relação à questão da politização. Então, é o seguinte, eu vou explicar para vocês o que acontece nessa região. Chico, presta atenção, meu camarada, que a gente vai daqui... Eu não vou politizar nenhuma questão, tá, Chico? Eu vou trazer aqui fatos. Eu vou empilhar alguns fatos para vocês entenderem. Esta região fica às margens da BR-386. Muito bem. Esta região era uma área de preservação, uma APP. Tá bom, Chico? Então, assim, fatos. Eu não vou politizar nada aqui. Eu vou falar o que aconteceu no mundo, na vida real das pessoas. O Luciano Hang, ele é conhecido por... Quando ele quer se instalar numa cidade, e eu sei porque ele tentou se instalar na minha cidade natal, chama-se São Miguel do Oeste, fica em Santa Catarina, e tentou usar do mesmo expediente. Como as lojas dele são muito grandes, e ele quer que as lojas fiquem muito próximas da cidade, ele não quer uma loja longe da cidade, ele quer uma loja próxima do centro. Ele busca a área de preservação permanente, e ele busca, vou colocar entre aspas aqui, viu, Dr. Hang, para o senhor não ficar muito brabo e não processar a gente. Ele busca, Chico, comprar os vereadores, se é que você me entende, comprar o secretário de meio ambiente, comprar o prefeito, para que transforme esta área, essa APP, em área construível, e ele se coloca à disposição para ter uma outra APP em outro lugar. Lá na minha cidade ele não conseguiu. Não porque muitas pessoas da minha cidade são boazinhas, mas porque muitos empresários do setor têxtil de outros lugares lá não queriam a concorrência da Havan, tá, Chico? Só para a gente deixar bem claro isso aqui, porque é capitalismo na veia, meu camarada. Então, olha só, estamos elencando fatos. Essa área onde tem a Havan aqui também era uma área de preservação. E o senhor Luciano Hang conseguiu dobrar pessoas em Lajeado para instalar a sua loja ali. Essa loja foi completamente obliterada pela água, não sobrou, só sobraram os pilares, fala-se aí num prejuízo de 20, 25 milhões de reais. Isso vamos descontar que é uma informação que vem da Havan, então também não é que tem uma confiança muito grande, mas enfim, é um prejuízo grande. A água chegou a 1,5 metros acima do segundo andar,
Essa loja, ela está bem acima do rio, ela está no nível da ponte, pra vocês terem uma ideia. Então ela não está, o rio está lá embaixo. Agora, muitas empresas que foram instaladas ali próximo, muita gente está falando que não vai voltar, que não vai mais se instalar ali, porque sabe que talvez no ano que vem, ou daqui a 2 anos, ou daqui a 3 anos, isso pode acontecer de novo. O Luciano Hang falou que vai reconstruir a van. Então, Chico, eu não politizei a questão, eu não estou falando em política, eu estou trazendo fatos. Esta loja foi construída em um lugar que não era para ter sido construído, um lugar que foi dedicado à mãe natureza, e a mãe natureza, de algum modo, né, acabou entrando ali, né, para a gente deixar assim, em termos mais tranquilos. Então, Chico, sem politização, tá? Não é para politizar essa coisa aqui no CL, pelo amor de Deus, que a gente não gosta de politizar. Perfeito. Não, um exemplo prático, né? O que aconteceu? Não precisou uma hora citar PT, PSDB, partido algum, nem Lula, falar de Eduardo Leite, Sebastião Melo, não precisou falar em nome de nenhum político e disse o que é feito na prática no país. Nessa aliança canalha, né, entre, no caso do Hang, vereadores e empresa privada. Eu diria que quem politizou a situação foi o Rio Taquari. O Rio Taquari se vingou de alguma maneira, não sei se, né? Então a politização veio do Rio Taquari, que isso aqui era uma área de proteção ambiental. O Hang conseguiu construir ali, explicou muito bem o Leandro Demore aqui, colado com o rio, né? Ali na várzea do rio. E aí destruiu tudo. Então, é importante mostrar isso, trazer esse contexto aqui para a gente também. É mostrar, contar as histórias das pessoas, mas também o contexto. Dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Dá para fazer tudo. Porque eu vejo, assim, coberturas excelentes do ponto de vista factual, das histórias humanas, em emissoras grandes, né, com estrutura, mas não tem esse contexto. Claro que não, né? Não, sabe por que não tem? Porque a emissora vai ter que cortar do Bonner pro Agro é Pop. Pro Agro é Pop. Então, você vai ter que cortar, às vezes até de uma história comovente. Sim. Uma história que a gente gosta e que a gente é solidário. Eu estou solidário a todas as histórias de todas as emissoras, histórias humaníssimas. Somos solidários. Mas quando você corta daquela história que você chora pro Agro é Pop, que é quem destrói o meio ambiente, fica difícil. Mas é por isso que eles falam não politiza, porque é para isso, é para contar a história humana, chorar e depois entrar o Agro é Pop e aprovar o projeto lá no Senado para continuar destruindo. E mostrar que é culpa, sei lá, do Velho Testamento, dos deuses cruéis do Velho Testamento. Exatamente. A gente tem imagens também que o Demore estava percorrendo de uma capela. Ele conversou com moradores de áreas mais altas ali de Lajeado, né? Olha isso. E pontos da cidade que nunca sofreram com enchentes, inclusive dessa vez não conseguiram escapar, né? E essa capela ela ficava numa das áreas mais altas, não é isso, Demore? Essa capela fica numa região chamada Carneiros, que é uma região agrícola muito próxima do centro da cidade. E essa capela, Gabi, ela também nunca, jamais, desde a sua construção, que foi em 1958, ela jamais tinha sido alagada nem 1 milímetro. Tanto é que ela era o lugar, ela ficava numa espécie... Agora já não é mais, aquilo ali ficou tudo plano, né? Porque o rio fez uma terraplanagem com barro, né? Uma terraplanagem forçada. Mas ela ficava no alto de uma pequena colina e os moradores ali em volta da capela, quando a chuva era muito forte, muito intensa e o rio subia, as pessoas corriam ali para a capela. Então elas se abrigavam na capela, ficavam todas unidas ali. Os pequenos agricultores que têm ali o seu maquinário costumavam levar o maquinário agrícola para próximo da capela, só que dessa vez a capela não resistiu, a capela foi inteira, foi ao solo, tem até uma máquina agrícola que foi soterrada pelos tijolos da capela, e aí a gente fez uma imagem muito bonita, inclusive, mostrando que as pessoas, depois que a água baixou, elas foram lá, elas pegaram a cruz que estava no campanário da capela e colocaram a cruz em pé no meio dos escombros ali, para pelo menos ter uma lembrança do que era a capela de Nossa Senhora dos Navegantes, da comunidade de Carneiros, aqui em Lajeado, no Rio Grande do Sul. Demore, dá a impressão até que você está com um monitor aí, porque você falava e a imagem, exatamente o que você ia descrevendo aí, estava aqui no ar, assim, justamente a cruz, né, colocada pelo... Eu até fiquei pensando na hora que eu vi a imagem, será que essa cruz parou aí nesse lugar? Não, os moradores levaram depois uma espécie de uma homenagem, de uma lembrança. E aí, como era antes, né, a gente vê as imagens agora. Agora como era antes. E depois as imagens da cruz ali, aí.
a cruz lá de cima da capela, que depois ficou, né, de como ela E dá foi para destruída. ver, Gabi, a máquina que ele fala ali ao fundo, uma máquina soterrada, né? Havia uma máquina agrícola ali. Não sei se ela estava por ali. Um arado. É um arado, exatamente. Um arado que foi arrastado provavelmente até o... Estava encostado. Não, Rodrigo, ele tava, o agricultor levou ele e deixou ele do lado da igreja, porque ali era um lugar seguro que a água nunca chegou. Entendi. E aí foi soterrado também. Impressionante essa imagem. E aqui você ao lado de um barco também, de uma canoa ali, próxima a essa mesma região, me parece, Demori. Essa canoa foi o pessoal que tem um pessoal que mora na frente da igreja, assim, numa distância reta, uns 300 metros. E aí esse rapaz, a gente entrevistou ele, eu acho que se a gente conseguir, a gente vai mostrar isso amanhã de manhã, a matéria completa. Mas esse rapaz, a casa dele também nunca tinha sido alagada. E aí quando ele viu que a coisa começou a ficar muito feia, ele viu da casa dele, ele ficou olhando a igreja, ele viu a igreja cair, e ele viu, a casa dele tem 60 anos, e ele viu a casa dos vizinhos que estavam do lado da igreja caírem também, casas de tijolo, tá? Elas foram todos caíram. Aí ele pegou esse barco, atravessou esse rio que já tinha se formado ali, segundo ele com uma correnteza brutal que é formada ali, ele conseguiu atravessar a remo, ele salvou 2 vizinhos, ele levou os vizinhos para a casa dele, e quando a casa começou a invadir a casa dele, que nunca tinha sido invadida, acabou, a casa dele chegou a ter mais de 1,70 m, a gente mediu lá, a gente vai mostrar na matéria amanhã, né? Passou da minha altura, eu tenho 1,70 m, ela passou da minha altura, da casa do cara, que já está num lugar um pouco mais alto, que nunca tinha sido invadida. Aí ele pegou o barco, colocou os 2 vizinhos no barco, colocou 4 cachorros no barco, só que os remos dele tinham sido levados pela corrente. Aí ele pegou, Rodrigo, uma caixa de abelha, ele tinha criação de abelha ali, infelizmente isso tudo foi embora, né? Ele pegou uma caixa de abelha, ele conseguiu construir um remo artesanal ali com um facão, com outro pedaço de pau que ele tinha, e ele saiu remando com esses remos construídos ali no desespero, levou os vizinhos para um lugar seguro, voltou a buscar um outro cachorro que tinha ficado lá ainda, levou outro cachorro para outro lugar seguro e conseguiram ser resgatados pelo helicóptero do Exército Brasileiro. Vamos chamar a Heloísa Vilela também, que vai trazer histórias de Canoas, né, que fica próximo a Porto Alegre. A gente tem 20 mil desabrigados na região onde a Heloísa Vilela esteve hoje. A gente vai chamar ela aqui para conversar com a gente também. Agora à tarde voltou a chover, o que deixa todo mundo muito preocupado, né, Elo? Porque ainda tem muita gente para ser resgatada. Boa noite. Boa noite. Pois é, exatamente. O Rodrigo mostrou aí o que vai acontecer, né? O nível do rio e como ele vai ficar se chover. Ele mostrou do Rio Guaíba, mas a situação aqui é muito parecida. A gente tem 3 rios que desagam aqui nessa cidade. Então, a preocupação é enorme com essa chuva que recomeçou. Vocês estão vendo que o chão está um pouquinho molhado, né? Dá para ver o reflexo aí da água. Foi um dia, assim, de muito vento, muito trovão, raio e uma pancada de chuva, mas que ela logo parou. Amanhã parece que o tempo vai ficar só nublado, mas volta a chover nos dias seguintes e provavelmente até domingo. Então isso atrapalha tudo, porque no que a chuva começou a cair, claro, o pessoal que estava fazendo ainda resgate, que por incrível que pareça, tem gente à beça ainda nos bairros alagados, esse pessoal, claro, começou a parar porque fica perigoso, muito vento, os botes podem virar e a chuva, enfim. Então, atrapalha tudo um bocado. Elo, aproveitando, o Leandro Demori está já há um bom tempo com a gente aqui no ar, né? Podíamos colocar os dois em contato, cada um numa região diferente do Rio Grande do Sul. Não sei se o Demori quer perguntar alguma coisa, vocês fiquem à vontade aqui. Estamos fazendo a ligação entre os dois nesse momento, Lajeado com a região metropolitana. Demori. Claro, eu primeiro desejar boa sorte para o Elo, né? A gente obviamente está em contato aí e parabéns para mais uma cobertura. Assim, gente, o que o ICL está fazendo é coisa que muitas vezes só o ICL faz, né? A gente não tem nem perto a estrutura, né? Que a gente quer ter e que a gente vai ter muito em breve, inclusive. Mas a gente está fazendo essa cobertura aqui na raça, né, Elo? Eu queria saber como é que está a questão dos resgates, Elo, se a gente já está numa nova fase aí, porque eu não consegui mais acompanhar nos últimos 2 dias, se já passou a fase de resgatar pessoas e a gente já está numa outra fase aí, porque isso é uma coisa que realmente eu acabei me desconectando nos últimos 2 dias.
Olha, eu gostaria de destacar duas coisas. Acho que é muito interessante porque a gente está fazendo o meio rural e o meio urbano, né? Com essa cobertura, a gente está conseguindo dar um quadro um pouco mais amplo da situação do Estado. Agora, a situação do resgate passou por uma segunda fase, que é resgatar quem não quer sair de jeito nenhum de onde está, por incrível que pareça. Tem alguns bairros aqui de Canoas, onde as casas ou são mais altas ou um conjunto de prédios, por exemplo. Tem um conjunto aqui, parece um conjunto habitacional, a gente diria antigamente, que são cerca de 10 torres de 5 andares cada uma, que está cheia de gente, cheia de moradores e que, segundo as informações da Polícia Civil e dos comandantes dessas operações, tem uma facção criminosa que tomou conta desse conjunto. Então, eles estavam preparando uma operação para cercar esse conjunto e tirar essas pessoas da facção lá. Mas já me disseram que isso também, às vezes, é uma estratégia. Avisar, por que eles iam contar para a imprensa que vão fazer essa operação, né? Como me contaram. Por quê? Para avisar, para que esse recado chegue, para que eles saiam por conta própria, eles retomem essa estrutura sem precisar disparar nenhum tiro, porque, afinal de contas, ainda tem muita gente morando lá. Muito bem. Não, eu ia destacar porque, Elô, ali onde está o Leandro Demore, em Lajeado, a água já baixou. Então, está realmente numa nova fase, que é pensar, vai reconstruir, o que pode reconstruir? O Leandro já mostrou alguns lugares que as pessoas até ficam pensando, será que tem condição? Empresas já tomaram a decisão de não reconstruir na beira do rio. O bairro que ele mostrou ontem, na parte mais baixa, não tem como reconstruir se vier uma outra cheia, se reconstrói, demora 2 anos, vem uma outra cheia. Então, lá já está nessa fase, né, de você olhar o terreno, ver o que vai fazer, o que não vai. Na região metropolitana, nós estamos com a água muito alta ainda, Elô, 5 metros, né? Nesse momento, em Canoas, não está chovendo, é isso? Foi durante o dia. Como é que está a situação agora do clima, assim? E qual é a expectativa que as pessoas têm? A água vinha baixando lentamente, eu mostrei o gráfico aqui, realmente. Se chover de novo, vai ficar em 5 metros por muitos dias. E aí nós não vamos ter a situação que o Demore mostrou lá em Lajeado, que é do rio baixar, você olhar a ponte e recuperar até a estrutura da ponte, né? Parece que vai demorar muito para chegar nesse ponto, né, Elô, na região metropolitana. Rodrigo, essa imagem a gente não vai ver aqui nem tão cedo. A melhor previsão da prefeitura é de pelo menos 45 dias, se não forem 60. E dependendo, claro, do resultado dessa chuva que vem aí até domingo. Então, a perspectiva é péssima. Eu ouvi aqui a mesma coisa que o Demore ouviu nessa região onde ele está, que são vários moradores me disseram, eu não vou ficar aqui, agora aí é que entra a dificuldade, né? Eu vou vender a minha casa e vou comprar em outro lugar. Porém, quem vai comprar essa casa num lugar que alaga e a expectativa é que continue alagando toda vez que tiver uma chuva mais forte? Então a gente vai ter um problema aí para lá de sério, com muita gente querendo deixar essas áreas alagadas, viver em outro lugar. E financeiramente vai ser muito difícil. Complicadíssimo. A gente vai se despedir do Leandro Demore, né, que está desde cedo também de pé para trazer as informações para a gente diretamente de Lajeado. Amanhã ele volta aqui com todas as informações, vai continuar fazendo reportagem e fazendo isso muito bem, né? De forma brilhante, como fez hoje. Obrigada, Demore. Boa sorte por aí mais uma vez. A gente continua te acompanhando por aqui e, claro, né? Torcendo por toda essa situação. Aí, boa sorte. Até amanhã. Até amanhã, querido. Bom trabalho, Tchê. Obrigado, gente. Se cuida. Bom trabalho, Elô. Beijo pra você. Até mais. Enquanto o Leandro falava, gente aqui no chat de Lajeado. Pessoal de Lajeado. Lajeado, dizendo que a cidade precisa de muita ajuda ainda, tanto oficial como dessa solidariedade do Brasil inteiro. Nosso abraço, né, para o Rio Grande do Sul. A Edna Maria Jacobus. Que bom que o Chico está acompanhando. Às vezes a gente não tem tempo, né? Até peço desculpa. Não, gente que está vendo o Demore e comentando sobre esse trabalho dele, né? É muito importante, Gabi.
Vamos voltar para Canoas, né? Onde está a Elô. Elô está conversando com a gente diretamente lá. Ela acompanhou a chegada da Ivana e do Pedro Amorim, né? Que são mãe e filho. Elô também, é importante a gente dizer aqui, está fazendo a reportagem nessa cidade, conversando com as pessoas, sabendo a história dessas pessoas, acompanhando o trabalho voluntário e também todo o trabalho que está sendo feito nessa região para tentar mitigar, né, os efeitos das chuvas. Vamos assistir esse vídeo então e a gente já volta a conversar. Rapaz, mas você conseguiu trazer a turma toda? Bah, tá louco? Quantos? 8. Vocês saíram daí quando? A gente saiu daqui agora há pouco. Você tá saindo agora? Agora? Você tava lá até agora? Sim. E como é que tava a sua casa? Inundou o primeiro piso, não chegou no segundo andar, então a gente trouxe o máximo de coisa possível, mantimento pro segundo e ficamos lá. Só que chegou uma hora que a gente ficou sem água. Aí não dá, né? Não dá, a gente pediu para muitas embarcações, né, quando passarem ali, entregarem água, mas ainda assim é difícil eles passarem, entendeu? O nosso portão, se a gente não saísse hoje, a gente não saía mais, ele estava fechado, o barco quase não conseguiu passar. Vocês saíram direto pro barco? Direto pro barco. Da janela? Da sacada pro barco. A água... No segundo andar não entrou. A gente realmente saiu por falta de água mesmo e está muito inseguro. A gente estava ouvindo no rádio que estão assaltando, que estão entrando nas casas. Isso que eu ia perguntar, a senhora não ficou com medo de ficar lá? Não, porque a minha casa é bem nos fundos, é bem fechada. Eu não fiquei com medo, entendeu? Mas chegou um momento que a gente não tinha mais água e com esse monte de cachorro, ou nós saía agora ou não saía. Essa questão da segurança em Chico e Elô, você vê a moradora que a Elô entrevistou ali, descendo do barco, ela e o filho, né? E a preocupação, falta d'água e insegurança, né? Acho que ela se referia a invasões de casas e tal. Você apurou essa preocupação aí, é forte em Canoas, Elô? Essa é uma preocupação muito grande. Aqui, apesar da gente não conseguir comprovar a existência desses crimes, é muito zum, 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 muito se fala. Como eu disse também, hoje eles anunciaram aí a boca miúda que iam tomar esse prédio onde está a facção criminosa, que isso é fato, todo mundo sabe, comprovado, tem ali uma facção criminosa que não saiu. Se eles estão realmente assaltando as casas, a gente ainda não tem uma comprovação disso, mas é o que se diz na cidade. Então, agora, o que eu achei mais impressionante é que essa mãe e esse filho estavam lá até agora, esperando que alguém trouxesse água nesses barcos que entram e saem para tentar resgatar mais pessoas. Então, e eles acharam que eu poderia ficar por ali, sem condições, a situação não vai melhorar tão cedo, então eles não iam poder ficar naquela casa 45, 60 dias mais, né? Então tem sido um trabalho difícil para as equipes de resgate, de bombeiros, convencer essas pessoas da realidade de que não tem como elas ficarem ali respirando, né, os ares daquela água toda infestada, estarem ali na beira daquele monte de água poluída, enfim, né? Não tem como ficar vivendo ali. Mas eles ficam achando que é mais um dia e depois passa. Não, a loucura dessa questão de segurança, né? Porque até para você fazer um roubo, tem dificuldades. Então, gente... No lugar que não chega, não passa nem água na frente. Como é que você vai roubar uma casa? Vai levar para onde, meu Deus do céu? Então são histórias que, óbvio, que tem muitas verdadeiras e tem muito pânico também, que aproveitando o momento, né? Ela falou, ouvi no rádio, né? Ouvi na rádio, né? Essa história e tal. Então fica esse medo, né? Medo de ficar e medo de sair, deixar as coisas para trás, as pessoas roubarem e tal. Mas é isso, Gabi. Inclusive a gente vai... Eu achei interessante, hoje eu ouvi uma pessoa falando, vamos tentar se colocar no lugar da pessoa que ficou lá também, né? Vamos fazer esse esforço, por mais que a gente ache que é muito absurdo que mas pensa, ela vai sair de lá, se ela não tem um parente na cidade, ela vai ter que ir para um abrigo. Então ela fica imaginando que a casa dela é melhor do que o abrigo, por pior que seja a situação na casa dela. Exato. E fica torcendo, rezando para que não chova e fazendo aquele cálculo mental. Será que não é melhor ficar um dia aqui? Sabe? Porque a opção é abrigo, que tem que existir, que por mais que ofereça boas condições, não é como sua casa. Então você faz. É humaníssimo você fazer esse cálculo. Sem contar que tem uma questão aí, que é isso que eu queria ressaltar. Daqui a pouco o ministro Paulo Pimenta vai conversar com a gente
muito sobre a questão das informações falsas. E as fake news, as mentiras que são divulgadas, elas também minam a confiança da população no poder público conseguir Aí resolver você foi no ponto, exatamente. Quando a gente fala, vai demorar 45 dias pelo menos. Então, se a população não confia, né, que o poder público vai estar atuando, então é um problema, né, vira uma bola de neve. Exatamente. Gabi, você tem o filho do ex-presidente da República, um parlamentar eleito pelo povo de São Paulo, que publica que a ajuda não vai chegar em tal lugar, que não vai chegar nunca. Isso você destrói qualquer ação do poder público. Você deixa essa senhora aí desesperada. Ela não vai ficar em casa porque ela não vai chegar ajuda, ela vai embora. É operação de guerra psicológica. É incrível porque na guerra, um país faz contra o outro. Né? Na época, a gente via na Segunda Guerra, Guerra do Vietnã, outras, jogava panfleto e espalhava mentira para desmoralizar a população. Aqui no Brasil, a gente tem guerra psicológica operando de dentro. Exatamente. Da oposição de extrema-direita, fazendo guerra psicológica. E não é o seu Zé do Zap, que gosta de fofocar e não sei o que, escreveu lá não. É o filho do ex-presidente parlamentar, votadíssimo em São Paulo. Então, é o cara que as pessoas conhecem, é o cara que as pessoas confiam, de certa maneira, porque ele é um deputado, porque ele é filho do ex-presidente. O ex-presidente foi muito bem votado lá. Então, é uma fake news. Essa usina de fake news sai de pessoas que têm mandato. É uma sociedade realmente... Isso provoca mortes. Boa. Isso provoca mortes. Então ele está jogando contra a população brasileira, como jogou com a negação das vacinas, porque esse pessoal promove a morte. E isso tem que ser penalizado, porque isso é uma responsabilidade sobre a vida alheia. Ele não pode fazer uma coisa dessa. Muito importante essa sua fala, Elo. E também a gente quer trazer aqui as histórias que a Elo passou o dia, né, na rua, conversando com as pessoas, sabendo de tudo que aconteceu, cenas que ela viu pelo caminho, inclusive uma delas foi um homem que estava sendo consolado por um bombeiro, né? Imagina, além de toda a ação que essas pessoas estão fazendo, que esses trabalhadores estão fazendo, eles também têm toda essa questão da sensibilidade, né? São pessoas que estão muito fragilizadas, vivendo essa tragédia. O que aconteceu especificamente nesse caso, Elo, que a gente está mostrando agora as imagens? Olha, esse rapaz estava na casa dele até agora. Na casa dele não, no prédio onde ele morava até agora. A casa dele não, porque ela foi inundada, que era no primeiro andar. Mas ele ficou lá até agora porque ele me contou que conseguiu tirar as 2 filhas, a mulher que tinha sido recém-operada e ficou ali ajudando a tirar os moradores, os vizinhos, tinha muita gente idosa. Então ele diz que de mais de 2.000 pessoas que moravam, acho que ele mora nesse conjunto habitacional que eu falei com vocês, eles mais de 2.000 pessoas, eles conseguiram tirar mais de 1.500. Então ele ficou esse tempo todo, desde que a enchente chegou, passando essas pessoas para os barcos, ajudando a fazer com que todo mundo saísse. O bombeiro fez um trabalho de convencimento para que ele viesse embora e conversou muito com ele. É um rapaz assim muito, como é que eu vou dizer, muito carinhoso, né? Tratou o rapaz com muito respeito, esse bombeiro, e ele fez questão de vir falar comigo porque ele assiste o ICL todo dia. Vocês não vão acreditar. O bombeiro, Elo? E veio o bombeiro. Veio me contar e falar da importância de você conversar e ouvir as pessoas numa hora dessa, porque elas não querem sair, elas estão super nervosas e elas têm lá o motivo delas. Então ele sentou com toda a paciência, convenceu com calma, argumentou, prometeu ajuda, ele ficou ali com o rapaz, depois abraçou o rapaz, ajudou ele a tirar as coisas, enfim. Uma figura incrível. Incrível mesmo, Elo, você tem encontrado essa figura humanista, né? Um bombeiro, um homem de ação, né? Mas também capaz de ouvir, sentar um pouquinho e ouvir o que o outro tem para falar, que nessa hora precisa também. Nossa, precisa desabafar, contar a sua história, né? O bombeiro foi terapeuta. De muito afeto. Psicólogo, muito afeto nessa hora. Tem também, bom, além de toda essa situação, a gente estava vendo agora há pouco a família, né, chegando ali com os cachorros da família também, que a Elo até falou, veio a turma toda, foi um dos únicos momentos, né, que a gente conseguiu sorrir, assim, uma cena, assim, de muito afetuosa, né, ali dessa família chegando. Há também muitos animais resgatados, tinha um cavalo, que a Elo também fez essa imagem.
Ali a gente está vendo agora esse cavalo resgatado, Elu, que você conseguiu pegar essa cena ali, né? Eu vi dois serem resgatados hoje. Esse cavalo não é aquele que estava em cima do telhado. Não sei se você chegou a ver a imagem do cavalo em cima do telhado. Não, nenhum. Que é branco, né? Eu inclusive perguntei, vem cá, esse é o que estava em cima do telhado, nenhum dos dois era, porque não é nessa região da cidade. É no bairro Matias Velho, e eu estava no bairro chamado Fátima. Aí está a imagem agora na tela do outro cavalo. Realmente, o outro é pelo marrom, né? Esse é um cavalo... Castanho, como se chama. E tá meio magrinho esse cavalo, né? Das imagens que a Elu... Tomara que alguém tenha conseguido salvar esse outro cavalo. Essa história dos cavalos e dos cães, né? As pessoas não querem sair de casa. Eu vi uma cena, Elo, esses dias também em Canoas. Eu não sei, a família foi embora, não conseguiu salvar todos os cães, era uma casa com quintal até grande, e o cachorrinho ficou em cima do muro, debruçado em cima do muro, e aí um bombeiro passava ali com uma pequena canoa e conseguiu tirar o cachorro sozinho. O cachorro tinha ficado para trás. Eu vou falar em animais de estimação, vou fazer uma reclamação. Não temos visto gatos. Eu não vi gatos em telejornal nenhum. Eu vi vários sendo resgatados hoje, abraçadinhos lá com os bombeiros. Vários. Que bom. Como eu e sou é o seguinte, vou contar para vocês. Canoas, pelo que me falaram os canoenses, é uma cidade que tem isso de marcante. É uma cidade onde as pessoas têm muito apego aos animais domésticos. É um traço da cidade. Então, não é à toa que as equipes de resgate estão voltando lá para buscar todos os animais que eles conseguem encontrar. É isso, né, gente? Que bom que estão os gatos também estão... Exato, os gatos para a felicidade. Só vejo, tem que ter cães, para a nossa tem que ter gatos também, né? Os gateiros. Elo, inclusive perto desse lugar que você estava, né? Você viu o ponto em que a água começou a recuar no bairro de Fátima, que é justamente uma boa notícia, né? Apesar da lentidão, vai demorar muito ainda, mas a gente tem esse vídeo, vamos assistir. Só queria mostrar uma coisa para vocês. Aqui é a entrada de um bairro chamado Fátima. Vocês estão vendo esse cavalete aqui, esse muro. A água veio até aqui. E agora, olha só, ela atravessou essa rua inteira. E agora onde está o nível da água? Então isso é uma boa notícia. Está escoando devagar, mas está escoando. Agora todo mundo torcendo para essa chuva que está vindo aí, porque já dá para ver que ela está chegando, não traga água demais para não encher tudo novamente. Como a gente disse agora, nesse momento não está chovendo, mas choveu durante a tarde, Lu. E você também esteve no centro de distribuição, né, de alimentos, de roupa, de água, lá da prefeitura, e tinha uma fila enorme, não é isso? A gente está vendo as imagens também, queria pedir para você explicar para a gente. Gabi, uma fila enorme é pouco. Eu me lembrei das filas que eu filmei durante a Covid, o pessoal procurando vacina, eram filas gigantescas lá em Nova York. Essa fila aí, ela dava a volta quase no quarteirão inteiro, faltou só um lado do quarteirão para completar a volta. Por quê? Tinha gente que estava lá desde as 7 horas da manhã, porque a prefeitura anunciou esse centro onde eles estão recebendo donativos e distribuindo ao mesmo tempo, mas é na cidade, é um centro da prefeitura na cidade. Eles, em vez de distribuírem, criarem vários centros, fizeram tudo num lugar só, sem prioridade para mulheres grávidas, idosos, criança com bebê de colo. Então estava todo mundo na fila debaixo do sol, 3 horas e meia, para chegar ao ponto onde podiam explicar o que precisavam, para aí sim coletar a ajuda necessária. Então, eu acho que falta um pouco de logística e um pouco de planejamento, porque não é possível você esperar que todas as pessoas da cidade que precisam de ajuda, que é quase todo mundo, porque quem não está em abrigo está em casa recebendo um monte de gente e precisa de comida e não tem onde comprar. Então, assim, você não pode fazer isso tudo num lugar só, né? Você tem que distribuir para escoar e ninguém ficar 3, 4 horas na fila. Mas, enfim, é um começo, né?
Sem dúvida. Elô, você continua aqui com a gente agora. A gente vai chamar o nosso convidado, o ministro Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, porque o governo está buscando maneiras, né, de punir justamente quem compartilha essas fake news que a gente estava comentando aqui a respeito da tragédia no Rio Grande do Sul. Ministro, vou dar boa noite para o senhor e, na sequência, eu quero passar para a Heloísa Vilela fazer a primeira pergunta, porque ela é nossa enviada especial ao Rio Grande do Sul e está lá em Canoas acompanhando, fazendo sua reportagem no dia a dia. Boa noite para o senhor. Boa noite. Boa noite, ministro. Boa noite, pessoal. Espero que vocês possam estar me escutando bem. Te ouvimos muito bem, o ministro que está em Porto Alegre. Eu quero voltar para a Elô, ela que vai voltar na tela aqui com a gente, para ela fazer a primeira pergunta da entrevista para o ministro Paulo Pimenta. Elô que está, como eu disse, diretamente de Canoas e que vem fazendo a reportagem, né, imersiva todos os dias ali acompanhando a população, o voluntariado, inclusive os trabalhos de operação de resgate no Rio Grande do Sul. Elô. Boa noite, ministro. Se possível, chegarei a Porto Alegre uma hora dessas para conversar com o senhor pessoalmente, mas eu queria saber o seguinte: tem havido aqui e nas redes sociais uma quantidade de fake news, por incrível que pareça, de gente trabalhando contra a população brasileira, distribuindo notícias mentirosas que podem provocar a morte de co-cidadãos. Então, a gente soube que o senhor tomou a iniciativa de procurar os culpados. Eu queria saber se isso já andou, como é que é esse processo, o que pode acontecer com as pessoas que estão fazendo isso. Olha, Heloísa, eu de fato estou acompanhando muito de perto esse processo desde o primeiro dia. Tem algumas coisas que são inadmissíveis, né? Tu tá vendo de perto o problema de saques, né? Famílias que não se animam a sair das suas residências com medo de serem saqueadas, casas sendo saqueadas, problemas de violência, muitos casos de violência, até mesmo nos abrigos. Por incrível que pareça, teve jet ski que foi roubado, barco que estava sendo utilizado no resgate que foi roubado, né? E com tudo isso, ainda uma parte da nossa dia, quando eu digo a nossa, estou falando de todo mundo. Estou falando de quem está na linha de frente, estou falando do Comando do Exército, estou falando da Marinha, estou falando da Aeronáutica, estou falando da Defesa Civil. Parte da nossa força de trabalho é utilizada ou para desmentir fake news ou para tentar administrar o prejuízo que as fake news provocam. Vou te dar um exemplo concreto aqui de Canoas. Em um determinado momento surgiu aquela fake news de que, por conta da falta de luz no bairro de Canoas, tinha atingido um hospital, tinha sido acionado um gerador, a água teria entrado no hospital, atingiu o gerador e todas as pessoas foram a óbito. Tá? Isso aí rapidamente se espalhou pelo país. Diante da gravidade, da velocidade que essa fake news ganhou corpo, o próprio Exército, quando recebeu a informação, tomou conhecimento da informação, acabou deslocando o efetivo desse hospital. Chegou lá, não tinha nada, né? Na realidade, não tinha acontecido nada daquilo que as redes inundavam naquele momento a informação. Quer dizer, pessoas que poderiam ser salvas naquele momento não foram, efetivos foram mobilizados, gente foi deslocada de outras atividades que estavam, e chegaram lá e se depararam que na realidade não era nada aquilo. E assim tem ocorrido com muita frequência. Uma indústria de fake news. Oi. Ministro, um caso que tomou muito espaço nas redes sociais é esse caso dos caminhões nas estradas, né? Isso. Um famoso coach, eu não sei se o nome é bem esse, mas enfim, espalhou a informação de que, olha, veja bem, estão mandando os caminhões e a Agência Nacional de Transportes está parando o caminhão, está multando, etc. e tal. Uma
empresa de comunicação grande, o SBT, chegou a divulgar a mesma informação, né? E os bolsonaristas espalharam isso pelas redes. Eu queria que o senhor trouxesse a verdade, o que aconteceu. Porque o SBT, inclusive, tirou a matéria do ar. Então eu fico perguntando, era mentirosa a matéria ou não era? Mas até o SBT tirar do ar, assim, uma legião sem fim da extrema-direita divulgou isso, inclusive se baseando no fato do SBT ter divulgado, para dizer que é mais verdade ainda. Pois é, então é importante o ministro esclarecer esse fato. Imagina, o ministro que fez um relatório muito minucioso para o Ministério da Justiça, relatando item a item, inclusive com o poder de alcance de cada uma dessas mentiras. Ministro. Olha só, Chico. Primeiro, só para eu complementar a pergunta anterior, eu fiz uma representação na AGU e na Polícia Federal pedindo que fossem formalizados procedimentos para apurar as responsabilidades, para identificar os autores das fake news, caracterizando, né, num momento de calamidade pública, como uma ação deliberada para prejudicar a ação das autoridades no trabalho de resgate e de apoio, especialmente as 70 mil pessoas que estão nos abrigos. E, pelo que eu fui informado, o inquérito já está instaurado. Sim. Né? Já há um inquérito instaurado para que seja apurada essa denúncia. Né? Com relação a essa questão, Chico, eu acho que é muito importante. Então, logo eu vi a notícia, eu também fui atrás, evidente, né? Quer dizer, a notícia surgiu ontem, rapidamente ela se espalha e ela tira. Ninguém foi multado. A denúncia que surgiu é que as pessoas estavam sendo multadas porque estava sendo exigido nota fiscal de mercadoria que eram donativos. Isso é mentira. Isso não aconteceu, isso é mentira. Depois eles tentaram dar uma remendada na história, mas é mentira também. Porque o que acontece? Existe um posto de pesagem na divisa com o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e na medida que um caminhão passa e ele está acima do peso, automaticamente a balança acusa. Então, isso é automático, isso não é uma ação de 7.800 e não sei quantos veículos que passaram ontem, seis veículos estavam acima do peso. Um deles era um veículo que estava trazendo donativos. Tão logo foi identificado que se tratava de donativos, mesmo estando acima do peso, ele foi liberado, ninguém foi impedido de transitar. Quer dizer, não existe nenhum caso, não existe nenhum fato de alguém ter sido impedido de passar ou pela federal ou por qualquer órgão de controle porque não tinha nota fiscal, ou porque estava acima de peso. Isso é mentira. Né? Agora, é evidente que um assunto como esse é um prato cheio para quem quer, numa hora como essa, disseminar a fake news, disseminar a mentira de uma maneira industrial como eles fazem. O Eduardo Bolsonaro fez uma postagem denunciando que o Lula teria ido a Santa Maria, quando na realidade, segundo ele, o epicentro do problema era Porto Alegre. Na realidade, naquele dia não tinha nem chovido em Porto Alegre ainda. Né? Quer dizer, o dia que o Lula foi a Santa Maria foi a segunda cidade do mundo que mais choveu. E naquele momento, o centro da crise era a região centro do estado. Agora não é mais. Então, é uma sucessão de mentiras que o Uruguai teria oferecido ajuda e nós teríamos dispensado a ajuda do Uruguai, né? Assim como um conjunto de outras. Isso vai também tirando a capacidade de trabalho das equipes. É muito importante essa oportunidade para que as pessoas saiam. As pessoas estão trabalhando 24 horas por 24 horas. As pessoas estão assim, sem dormir há muitos dias. E mesmo assim, nós temos uma enorme capacidade de trabalho e uma extraordinária, a Heloísa está testemunhando isso, uma mobilização de voluntários e voluntárias, que é uma coisa inspiradora. Se nós de forma organizada, estamos 50 mil pessoas, mais de 50 mil pessoas, mais de 50 mil pessoas foram resgatadas
ou por helicóptero, ou por barcos, ou por operações terrestres. Com certeza deve ter muito mais 200 mil que foram resgatadas pelos voluntários, né? E isso é uma coisa positiva, isso não deve ser... O órgão de comunicação aqui do Estado, eu assistindo, eles vão lá entrevistar uma pessoa, a senhora foi resgatada assim, a senhora foi resgatada por voluntário ou pelas forças do Estado? Qual é o objetivo dessa pergunta numa hora como essa, gente? Todo mundo trabalhando junto. O camarada nem sabe direito quem é que ajudou a resgatar ele na hora. Então estimulam de forma permanente essa disputa, essa desavença. Quando a gente está num grande esforço para poder dar conta de um problema gravíssimo que nós estamos enfrentando. Nós temos 70 mil pessoas em abrigo, gente. Isso significa, do ponto de vista da logística, quase 150 mil quentinhas, mais o café da manhã, mais a limpeza, mais os gêneros de primeira necessidade, mais a higiene pessoal de cada pessoa. Uma grande quantidade de doentes, pessoas idosas, milhares de pets dentro desse mesmo abrigo, totalmente insalubre, onde as pessoas estão comendo, dormindo e sobrevivendo numa situação dramática, num enorme esforço para passar por tudo isso. Tem que gastar parte da nossa energia, parte da nossa força de trabalho para administrar o que essa gente está fazendo, que é algo criminoso. Eu acho que a gente... Ele gosta muito de falar que nós estamos em guerra, né? Traidor em época de guerra é quinta coluna. Sim. E quinta coluna em época de guerra tem que ser responsabilizado. Então esses caras são os quinta coluna da guerra contra o que está acontecendo. Impressionante. É isso. Ministro, só para reforçar aqui, eu quero agradecer a entrevista, a disponibilidade do ministro Paulo Pimenta de conversar com a gente. A Polícia Federal, então, só para confirmar que abriu um inquérito para investigar esses crimes, né? Essa divulgação de informações falsas, inclusive por parlamentares, influenciadores, também estão nesse balaio dessas divulgações e até sendo repercutido muitas vezes pela imprensa, pela mídia tradicional, né? Ministro, quero agradecer, então, a sua participação. Muito obrigada. Um prazer conversar com o senhor e até uma próxima. Um abraço para vocês e, Heloísa, vamos nos encontrar aí. Eu estive em Canoas hoje e amanhã o Valdez está aqui comigo. Amanhã a gente vai a São Leopoldo, vai a Guaíba. A gente quer visitar várias cidades aqui da região metropolitana. A gente vai fazer um esforço muito grande amanhã para distribuir os purificadores de água, né? Importante. Já veio para o Estado hoje. Esses 220 purificadores, eles são suficientes para a gente purificar 1.100.000 litros de água por dia. Nós temos hoje centenas de abrigos. E boa parte desses abrigos estão sem água potável. Esses purificadores foram desenvolvidos por uma empresa nossa em São Paulo. Hoje eles são utilizados na África, são utilizados em ações das Nações Unidas, está sendo utilizado em Gaza. E nós fizemos uma experiência hoje com 2. E ele pega uma água do rio e entrega água pronta para ser bebida. Fundamental. Uma água 100% potável. E amanhã nós vamos fazer essa distribuição nos abrigos, vamos priorizar essa ação para garantir água potável para essas 70 mil pessoas que estão nos abrigos. Obrigado, ministro. Importantíssimo, ministro. Obrigado. Obrigada, ministro. Um abraço, gente. Um abraço. Um abraço, ministro. Eu vou me despedir também da Elô, que está em Canoas e que amanhã vai continuar atuando e trazendo reportagem para a gente por lá. Elô, também espero que você consiga encontrar o ministro em breve para você poder continuar fazendo o seu trabalho. Boa sorte por aí, inclusive, Elô. Mais um dia de muito trabalho por aí amanhã e a gente volta a conversar. Valeu. Um abraço, querida. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Obrigado, querida. Boa noite. Boa noite. Torcer para que não venha chuva, né? Exatamente. Exatamente. Porque a chuva, na verdade, veio hoje à tarde, agora deu uma trégua lá em Canoas, mas a coisa ainda vai... Não foi chuva forte. Mas preocupa, né? Já deixa a população muito preocupada com o que vem por aí. Pessoal, então a gente queria ressaltar aqui, nesse finalzinho, que amanhã tem a aula do Investidor Mestre 2.0, esse evento que vai contar para você o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. A gente tem um recado do Eduardo Moreira, vamos chamar aqui para você assistir, vamos ver.
É balela, papo furado, historinha. Esses gurus que querem te ensinar como ganhar dinheiro fácil usando sistemas de day trade e etc. Esses caras, pode fazer uma pesquisa na internet. Esses caras nunca trabalharam em banco, nunca trabalharam em corretora, nunca ganharam dinheiro para eles. O dinheiro que eles ganham é vendendo curso. Eu trabalhei 20 anos no mercado financeiro e vi tudo que funciona, mas principalmente vi tudo que não funciona. Por isso eu posso garantir que o que esses caras estão te ensinando é balela. Mas eu vou te dar uma aula gratuita e aberta no dia 9 de maio que se chama Tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Não é milagre porque milagre não existe, mas é conhecimento, é técnica que você pode aprender, independente do quanto você já saiba sobre essa questão de investimentos e mercados. Vamos participar? Dia 9 de maio, quinta-feira, para se inscrever é só clicar no botão que está aqui embaixo e rapidamente você já vai estar inscrito ou inscrita nessa aula. Um abraço e até lá. Então, para quem não se inscreveu ainda, é até amanhã, dia 9, então, quinta-feira, 8 horas da noite, que essa aula vai ser online, gratuita, disponível para você que se inscrever. Ela é aberta, mas você tem que se inscrever. Então, em icln2.com.br é o link que você precisa acessar para poder fazer a sua inscrição e assistir essa aula repaginada com novidades aí do Investidor Mestre. Sabe por que essa aula do Eduardo é importante? Uma das coisas que eu aprendi vendo outras, às vezes você está inocentemente no mercado apostando num fundo que favorece esse tipo de coisa, destruição do meio ambiente, entendeu? Madeireiros que cortam a Amazônia inteira. Então, até para mapear onde você está investindo, isso é importantíssimo. Os fundos são lastreados em papéis de algumas empresas. Exatamente. Às vezes vem de uma empresa que só faz o mal, só faz desgraça. O banco muitas vezes não te conta, né? Não vai, o gerente não vai te contar nunca. Então, para não cair na boiada, se liga. Muito bem, se liga. Se liga, mano. Assim a gente vai encerrando o nosso ICL Notícias segunda edição. Boa noite, querido Chico Sá. Boa noite, querido Rodrigo Viana. Amanhã a gente está de volta com muita informação. A partir das 7 horas da manhã tem o Desperta. E lembrando que no ICL Notícias primeira edição, tanto Leandro Demore, que está em Lajeado, e Heloísa Vilela, em Canoas, trazem informações para a gente exclusiva que eles estão apurando em loco sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Até amanhã, pessoal. Valeu. É amanhã, turma, a nossa aula, tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Uma aula onde até quem não sabe nada de finanças, que morre de medo dessa história, vai poder aprender como lidar melhor com o dinheiro, lidar melhor com uma poupança, que não quer dizer caderneta de poupança. Eu te ensino isso na aula também. Pode te ajudar a construir patrimônio ao longo da vida. Se não está inscrito ou inscrita, se inscreve agora, é de graça participar. Amanhã, 8 horas da noite no horário de Brasília.